certo? Acho que de início é isso daí, né? Boa noite, irmãos. A paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem aí com a gente. Esse é um assunto, irmãos, que já está realmente fundamentado. E assunto que já está fundamentado, o máximo que a gente pode fazer é revisão. Quando a gente faz revisão, a gente consegue ajustar erros, a gente consegue resumir o assunto, falar com mais propriedade, a gente consegue acrescentar coisas, mas não mudar, alterar de maneira drástica uma interpretação. Isso não pode acontecer, a não ser que realmente esteja tudo errado. E realmente a linha amilenista, que é muito aceita pela linha calvinista, ela consegue fazer um estrago muito grande no povo de Deus. Então a gente quer revisar o assunto, mostrar que fragmentos da linha milenista ela está sendo, está entrando de alguma maneira na cabeça dos outros e está confundindo as pessoas. O assunto da primeira da ressurreição e da segunda está muito bem explicado. O problema, o perigo de você entender sobre esse assunto de maneira isolada e começar a inventar coisas é você olhar para textos de Jesus de maneira isolada. Não entender o porquê que ele tem que falar daquela maneira naquele tempo. O Senhor Jesus não pode chegar e despejar um apocalipse na mente dos apóstolos, uma vez que eles não sabiam nem quem era o Cordeiro Pascual, nem que Jesus haveria de morrer e ressuscitar. Tem que respeitar esse momento. Depois nós teríamos os evangelhos sendo escritos, as cartas sendo escritas, o ato dos apóstolos fazendo aquela ponte para que a palavra de Deus chegasse nas igrejas, o trabalho de fundação das igrejas, até chegar o Apocalipse. Ali, o Apocalipse, a gente ia trabalhar com o assunto. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Pedro ou para um dos dois. Existem alguns textos que causam confusões. Tá? Eu vou ler alguns deles aqui. E antes de ler esses textos, eu quero deixar como gabarito um texto que é o texto base dessa live, que é Apocalipse 20, dos versos 4 a 6. Esse texto de Apocalipse 20, ele está claro como água mineral. Não tem distorção, são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus ao apóstolo João, que escreveu a carta do Apocalipse. Então, vamos ler esse texto, e esse texto é o balizamento para todos os outros textos. É o gabarito. Vou ler esse texto de Apocalipse 20, do versos 4 ao 6, que diz assim: Vi também tronos, está falando do tribunal de Cristo, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda, que está errado, essa tradução está errada, o que diz aí é: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. A alma desses decapitados são os que vão se sentar no trono. Vamos entender o que está sendo dito. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não o adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, porque estavam mortos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, olha o que está sendo falado, o restante dos mortos não reviveram, ou seja, não se levantaram, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz, afortunado e santo e separado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. O lago de fogo não alcança a esses. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está se falando, irmãos, bem claramente do que está falando em Daniel, no capítulo 12, no verso 2. Que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está se separando 1000 anos para acontecer uma coisa e outra. Está se levantando os bem-aventurados e santos, os que fazem parte da primeira ressurreição, e para esses não há
o vergonha e horror eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Para esses não, a segunda morte não os alcançam. E esses se levantarão e reinarão por 1000 anos com Cristo. Esses são os reis e sacerdotes ao qual o sangue do Cordeiro lavou e remiu. Esses são os bem-aventurados. Vocês estão vendo mais alguma raça de ser humano ressuscitando nessa primeira ressurreição? Não está acontecendo isso. Falou que não se levantaram os outros até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Não há espaço para nenhuma outra classe de ser humano ressuscitar na primeira ressurreição. Daniel 12, esse texto que eu acabei de ler, de Apocalipse 20, é o balizamento de todos esses outros textos que nós vamos ler aqui. Eu vou ler Daniel 12, no verso 2, que causa confusão. Tá assim: muitos do que dormem no pó, ou seja, muitos que morreram, que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. São todos? Não são todos, mas muitos do que dormem na terra ressuscitarão. Parece uma coisa incoerente, mas não é. Presta atenção do que esse texto de Daniel está se referindo aos muitos. Irmão Pedro, como é que você pode dizer categoricamente que está se falando de primeira e segunda ressurreição aí, e por que não se levantaram todos, foram só muitos? Porque o enfoque do texto aqui está se dando aos que vão se ressuscitar na primeira ressurreição e aos que vão se ressuscitar na segunda ressurreição, porque nem todos ressuscitam na primeira e nem todos ressuscitam na segunda, muitos em uma ocasião e muitos em outra ocasião. Vocês querem ver o texto que explica Daniel 12, verso 2, João 5, que o irmão já colocou aí, o irmão Francisco Javier, escreveu ali, João capítulo 5. Vamos lá, olha só o que está dito em João 5, nos versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Todos, irmão, são quantas ressurreições? 2. No momento da primeira, vai ser no soar do toque da sétima trombeta e os mortos se levantarão, como Paulo fala. E na segunda ressurreição, Cristo vai levantar dos mortos a outra parte que ficou lá. E aí João 5, versos 28 e 29 é muito claro. Olha o que ele diz. Os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Primeira, segunda ressurreição. No início do texto ele fala que todos que ouvirem a sua voz ressuscitarão. Uns para os que se acham no túmulo ressuscitarão para os que tiverem feito o bem, muitos, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, muitos, para a ressurreição do juízo. Muitos para a ressurreição da vida e muitos para a ressurreição do juízo. Muitos de um lado, muitos de outro, todos. Todos que se acham mortos nos túmulos. Vocês conseguiram entender, irmãos, que João 5 está explicando Daniel 12 muito tranquilamente e está mostrando por que em Daniel falou que muitos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, porque não são todos que ressuscitam para a vida eterna e não são todos que ressuscitam para a vergonha eterna. São muitos numa situação e muitos para outra situação. Muitos para uma situação e muitos para outra totalizam um todo, que João 5 explica, que todos, no seu determinado momento, 1000 anos antes ou 1000 anos depois, todos vão ouvir a voz do Senhor e vão levantar dos túmulos. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu no madeiro, para tornar possível a ressurreição de justos e de injustos. Porque se ele não fizesse isso, e ele não fosse a primazia dos que dormem, como ele iria julgar? Como ele iria julgar todas as nações da terra que viveram em todos esses 6.000 anos de existência da raça humana? Se não fosse possível a ressurreição, teriam que haver homens de 6.000 e poucos anos, 7.000 e poucos anos. Morreu e ressuscitou, porque ele, o Senhor, tornou isso possível para justos e injustos. Só que nesses textos não está se falando de 1000 anos, não está se colocando em voga o tempo que distancia uma ressurreição da outra ressurreição. Por isso tem Apocalipse 20, os versos de 4
a 6, que é o balizamento. Ali ele é muito claro e categórico. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa aí para acrescentar? Eu vou citar aqui uns textos, né? A gente fica nesse rodízio aí, depois o Luiz fala, aí você volta a falar. É basicamente o texto que ele usou, e então não vou usar esse texto de novo, tá? Vou usar outro. Vou usar esse daqui, ó. O de Apocalipse 20, 10 e 13, ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Aí, olha só o que ele vai dizer aqui, quem já estava lá, né? Onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. Então você vê aí, né, que lá já estava a besta, né, e também o falso profeta. São esses dois que já estavam lá no mundo dos mortos. Não fala, né, de outro grupo de pessoas que estavam lá. Eu sei que vai ter gente, que até teve um irmãozinho que escreveu ali, mas esse texto que o irmão Pedro utilizou é um texto que não deixa claro, não fala que vai ter primeira ressurreição e nem segunda ressurreição. Pois é, mas se você for ler esse texto no seco, tá? Então o que ele está querendo dizer é que nem segunda ressurreição tem, porque só tem primeira, né? Só tem uma, né? É o momento em que Jesus chama todo mundo. Chamou todo mundo, só tem ressurreição aí naquele momento. E a gente sabe pelos textos bíblicos que não é assim. Por que esse pessoal apareceu lá no Lago de Fogo e Enxofre? Depois você vai ver lá em Daniel que é dado um espaço de tempo ainda para um dos animais, né, que representa a besta sobreviver um pouco de tempo. Esse que sobrevive um pouco de tempo, ele é julgado no tribunal. São os vivos que são julgados, né? E aí vai ele, né, e o falso profeta, tá? E ficam lá, né, a besta, né, os que têm a marca da besta, todo o sistema que está marcado, são julgados vivos, lançados vivos, junto com o falso profeta, e mais na frente, 1000 anos depois, quando vai entrar a outra turma que ressuscitou, né, que no caso seria a primeira ressurreição deles, eles então vão para o local aonde só se encontra quem ali? A besta e o falso profeta. Não está falando, né, de pessoas que negaram o evangelho, não está falando de pessoas, né, que ouviram a palavra, não está falando disso, está falando daqueles que receberam a marca da besta, ou seja, pessoas que são do tempo da última semana de Daniel. A não ser que você diga para mim que a marca da besta já existe desde 2000 anos atrás, né? Mas se nós cremos que a marca da besta ela existe, né, a partir do momento e que tem validade, a partir do momento em que o anticristo se manifesta, então são todos os marcados da metade da última semana de Daniel. E aí? Tem como correr disso? Tem como fugir dessa interpretação? Né? Porque eu entendo que na economia, no sentido da profecia, a besta que já era e que já é e tal, eu entendo tudo isso. Contudo, a condenação de receber a marca da besta, ela não está perpassando há 2000 anos. É algo que acontece na última instância ali da última semana de Daniel. Então, quem é que vai para o lago de fogo e enxofre? Os que estão marcados, porque a besta aqui são as nações marcadas, e também o falso profeta. É onde eles já se encontraram lá, né? Então, esse texto está claro, não tem nenhuma sombra de dúvida. E olha que interessante. Não, acho que eu não vou usar esse texto, não. Deixa eu ver aqui. Tem esse texto aqui, ó. Depois eu uso aquele. O pessoal falou, mas e aí, a ressurreição? Né? Pode ser ímpio, pode também não ser ímpio. Todas as vezes que você vê os apóstolos falando sobre ressurreição, ele vai falar sempre, da primeira no caso, vai falar sempre da igreja. Ó, no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, ó, incorruptíveis. Não está dizendo que mortos ressuscitarão incorruptíveis e corruptíveis. Nunca é citado um outro grupo ressuscitando. Ó,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo não deixou nenhuma dúvida com relação a isso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro quando? A primeira ressurreição, o texto que o Pedro citou, né? Esses que ressuscitaram na primeira ressurreição reinarão com Cristo durante 1000 anos. Quem faz parte da primeira ressurreição? Aqueles que ressuscitaram primeiro, que fazem parte do corpo de Cristo.